Estamos hoje no segundo dia do Simpósio Nacional de História Militar, que é uma ação entre pesquisadores dedicados à história militar que já vem de vários anos, né? É um núcleo de pesquisadores de história militar que entendeu há mais ou menos uns 10 anos atrás uma necessidade premente de um evento que reunisse todas as vertentes e abordagens relacionadas à história militar, à história das Forças Armadas, à história do conflito, e que decidiu, a partir dessa conjunção de forças, de colaborações, criar um evento que pudesse não só congregar esses trabalhos, mas também difundir esses trabalhos e esperar novos pesquisadores a desenvolver trabalhos em relação ao tema. Tá? Eu sou Carlos André Lopes da Silva, capitão de fragata do quadro técnico da Marinha do Brasil, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Entrei para a Marinha do Brasil como historiador e hoje sirvo e trabalho na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Vamos aqui começar a nossa primeira mesa redonda do simpósio, as grandes guerras e as mudanças de paradigma no conflito, e para isso eu gostaria de chamar os nossos dois colaboradores, os nossos dois palestrantes, o coronel, o professor Dr. Carlos Roberto Darós e o professor Dr. Wagner Camilo Alves. Já tem aqui a apresentação do coronel e professor Dr. Carlos Roberto Darós. O Carlos Darós é doutor em História Social por esta universidade, né? E pela Universidade Livre de Bruxelas, bolsista da União Europeia no programa Erasmus, com ênfase no estudo da Primeira Guerra Mundial, que é o tema dele aqui nessa apresentação. Possui mestrados em História pela Universidade Salgado de Oliveira, na linha de Pesquisas, Ideologia e Política, e em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro. É especialista em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, licenciado em História pela Universidade Salgado de Oliveira. Integrante da rede Hermes, de Pesquisadores Internacionais de Fronteiras e Integração em Conflito, filiado ao Núcleo de Pesquisa Conflitos, Material de Emprego Militar e História Militar. Pesquisador associado também do Grupo de Investigação de História Militar da Universidade de Lisboa, atuou como professor do Colégio Militar de Recife e do Programa de Pós-Graduação Mestrado Interdisciplinar em Humanidades Aplicadas e Ciências Militares do Centro de Estudos do Pessoal do Exército Brasileiro. Trabalha como pesquisador sênior no Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército, CEPMEX, e atuou como docente no curso de pós-graduação em História Militar da Universidade do Sul de Santa Catarina, campus virtual Unisul, nos quais atuou como docente e pesquisador nas seguintes disciplinas: História Militar Geral 1, da Antiguidade e Idade Moderna, História Militar Geral 2, século XIX e século XX, História Militar Brasileira 1, Colônia e Império, História Militar Brasileira 2, República, Introdução nos Estudos de História Militar e tópicos especiais de História Militar e Metodologia e de Pesquisa Histórica. Com a palavra, então, Carlos Darós. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença, cumprimentar meu amigo Carlos Lopes, professor Wagner, cuja honra tive de tê-lo na banca do meu doutoramento, e dizer que é uma grande satisfação voltar aqui à minha casa, a UF, não exatamente esse bloco, mas um bloco aqui do lado, onde
pudemos passar parte da nossa trajetória acadêmica. Bom, atendendo a proposta dessa mesa, nós vamos falar hoje sobre as grandes guerras, dita Primeira e Segunda Guerra Mundial, os conflitos que abriram a primeira metade do século XX e que, inegavelmente, mudaram a feição geopolítica, a feição social, a feição humana do mundo como conhecemos, sentindo os efeitos destes conflitos até os dias de hoje. E a proposta era falar das mudanças de paradigma nesses conflitos. Então, o tema que eu selecionei, dentro da minha área de pesquisa mais próxima, que vem a ser o conflito de 14 e 18, a Primeira Guerra Mundial, ou, usando uma terminologia de época, eu vou falar muito sobre ela aqui na nossa fala, buscando não ser anacrônico, mas já sendo um pouco, a Grande Guerra, era como era chamada na época. Obviamente, depois veio uma guerra maior ainda, de 39 e 45, e começaram os jornalistas, depois a própria academia, a chamá-la de Primeira Guerra Mundial ou Primeira Grande Guerra. Mas na época era chamada de Grande Guerra. E o tema que nós escolhemos é o exercício, o desenvolvimento da chamada Guerra de Atrito. Uma feição que a guerra tomou de uma maneira um pouco distinta dos conflitos anteriores, mais especificamente os conflitos do século XIX. Então, como essa guerra de atrito, ela impactou na frente ocidental, a frente ali na parte do oeste da Europa, no impasse que se processou por ocasião da chamada Guerra de Trincheiras. Pois bem, eu vou fazer algumas leituras aqui e dando continuidade também aos nossos comentários a respeito disso. E no final eu vou passar 3 slides, 3 somente, para fechar. Bom, a Grande Guerra, 14 e 18, marcou uma transformação no conceito da guerra. A industrialização do conflito, a imposição de um impasse sem precedentes na frente ocidental europeia, caracterizada pelas trincheiras, uso massivo de artilharia e o sofrimento prolongado de soldados e populações civis. Essa frente, a ocidental, tornou-se um símbolo do desgaste físico, moral e psicológico das nações envolvidas ali no combate. A pesquisa que nós vamos apresentar hoje, ela procura articular perspectivas que vão dialogar com desde a macroeconomia até o campo de batalha, até a ponta da linha, até o sofrimento humano processado nessa tragédia que abriu o século XX, que foi esse conflito. E tem por objetivo explorar como o impasse nessa frente não apenas moldou o próprio conflito de 14 e 18, mas também lançou bases para estabelecer uma memória coletiva e para promover a condução de conflitos posteriores, não só ao longo do século XX, mas nós vamos ver mais à frente, até o século XXI. Conflitos que estão, inclusive, em curso no momento. Cabe ressaltar que essa pesquisa foi desenvolvida por ocasião da minha passagem ali pela União Europeia, pela Bélgica, quando tive a oportunidade, fruto desta casa aqui, desta universidade, de participar de um processo seletivo e fazer um doutorado sanduíche lá em Bruxelas, para os alunos pós-graduandos. Esta é uma fantástica universidade que promove essas possibilidades. Oportunidade na qual eu pude acessar inúmeras fontes primárias em vários países: Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, França, Portugal, Países Baixos, e diversos arquivos, museus e centros de memória, os quais eu pude fazer uma investigação lá bem detalhada. Além da pesquisa documental, pudemos investigar também, por meio de pesquisa de campo, em dezenas de locais onde esse impasse aí, essa linha de trincheira, essa guerra de trincheira se processou, sabendo que existem vários sítios lá ainda bem preservados e explorados como locais de memória. Bom, a compreensão da guerra de atrito requer uma abordagem analítica que contempla sua formulação conceitual e sua materialização no conceito da Grande Guerra. No percurso que eu proponho para essa investigação,
eu inicio com o exame da Guerra Civil Americana, vamos retroagir um pouquinho, considerada pela historiografia como uma precursora da Guerra de Atrito, né, uma pré-guerra da era industrial, também é chamada por vários autores assim, e discuto o colapso das expectativas iniciais à cristalização do desgaste como elemento central da guerra. Por fim, trago uma reflexão acerca da ruptura do equilíbrio estático na ofensiva dos 100 dias, que antecedeu o armistício e seus desdobramentos. O conflito de 14 e 18 representa, em tempos históricos e estratégicos, a culminação regional, muitas das dinâmicas que seriam depois amplificadas no teatro europeu a partir de 1914. A prolongada campanha de Petersburg, por exemplo, caracterizou-se por operações de cerco sustentado, com linhas defensivas fortificadas, uso intensivo de trincheiras, artilharia, fuzis de repetição, elementos que preludiam em chave tática e tecnológica a natureza estática e consumidora de homens e recursos materiais da guerra de atrição, que se consolidaria na frente ocidental meio século mais tarde. A Guerra Civil Americana demonstrou um caráter fundador no qual o poder destrutivo conferido pelas novas tecnologias industriais, quando aplicada à lógica do conflito convencional, tendia a produzir estagnação operacional, elevação exponencial de baixas, perdas humanas e prolongamento temporal dos combates, deslocando o foco da vitória na batalha decisiva, aquilo que era buscado no século XIX, muito particularmente nas campanhas napoleônicas, a busca por uma batalha decisiva. Temos aí várias, Austerlitz e Waterloo, mas desloca o foco da busca pela batalha decisiva para um novo lugar, a exaustão sistêmica dos recursos do inimigo. Essa inflexão no paradigma bélico está indissociavelmente vinculada ao desdobramento da segunda Revolução Industrial, que alterou de forma estrutural a economia política da guerra. O advento de novas técnicas de fabricação seriada, combinadas à mecanização das linhas de produção e à racionalização logística, permitiu a mobilização total do aparato industrial nacional para a sustentação prolongada do esforço bélico, sobretudo de caráter estatal. A integração da ciência à tecnologia militar, caracterizada pela aplicação de princípios químicos, físicos e metalúrgicos na produção de armamentos, resultou em um salto qualitativo e quantitativo na letalidade do combate. A metralhadora, a artilharia de alta cadência, os obuses de longo alcance e trajetória curva, os sistemas ferroviários e os meios de comunicação instantâneos como o telégrafo reconfiguraram o campo de batalha em uma escala letal, no qual o movimento tático foi substituído por posições fortificadas, e a manobra cedeu lugar a uma resistência organizada. Nesse novo regime de guerra, o diferencial estratégico passou a residir não apenas na competência dos comandantes, dos líderes, mas sobretudo na capacidade de mobilização industrial, na resiliência econômica e na coesão sociopolítica interna dos Estados. Nesse sentido, a guerra de atrito não deve ser interpretada meramente como uma opção circunstancial, mas como uma expressão histórica de um novo modelo de enfrentamento bélico, totalizante, industrializado, massificado e profundamente enraizado nas estruturas produtivas e tecnocientíficas da modernidade tardia. A Grande Guerra, ao herdar os ensinamentos da Guerra Civil Americana e desenvolver em escala global esse paradigma, descortinou o poder e os limites da racionalidade instrumental aplicada ao conflito armado. Explico. Uma guerra na qual a vitória dependia essencialmente da capacidade de infligir ao inimigo e, ao mesmo tempo, suportar perdas em proporções industriais, coisa que não acontecia no século XIX. A partir desse ponto, o campo de batalha tornou-se uma extensão dos sistemas industriais nacionais, e a condução da guerra passou a exigir uma articulação complexa entre planejamento logístico, gestão burocrática, mobilização social, elementos que se tornariam estruturantes nos conflitos da primeira metade do século XX. A Primeira e a Segunda Guerra são modelos disso. A estratégia da atrição foi uma das características mais marcantes do conflito 14 e 18.
especialmente nas campanhas travadas na frente ocidental. Os principais teóricos e estrategistas da doutrina de atrito no início do século XX não estruturaram uma escola formal, mas desenvolveram ou adaptaram doutrinas militares baseadas na lógica do desgaste prolongado, muitas vezes como resposta à estagnação estratégica e tecnológica, principalmente decorrente do imobilismo dos anos iniciais da Grande Guerra. O conceito, no entanto, apesar de ser aplicado ali no início do século XX, ele começou a ser pensado e formulado bem antes, ali meados do século XIX, início do século XIX, na esteira das guerras napoleônicas. A ideia de um conflito baseado no atrito e no desgaste remonta à teoria clássica postulada por Karl von Clausewitz. Embora tivesse vivido quase um século antes da Grande Guerra e não elaborasse literalmente a expressão, aqui bota entre aspas, guerra de atrito, argumentou que a guerra era, entre aspas novamente, um ato de força para obrigar o adversário a submeter-se à nossa vontade. Em sua obra seminal, Der Krieg, ou da guerra, introduziu o conceito de fricção. Segundo ele, um conjunto de obstáculos e incertezas que impediam a guerra de se desenvolver conforme planejado. A fricção, para Clausewitz, era amplificada em contextos de desgaste prolongado, onde o fator psicológico e logístico se tornava tão decisivo quanto a força bruta das armas. O pensador militar francês Charles Ardant Dupy, também atuante no século XIX, teorizou aspectos fundamentais que se relacionam à atrição, especialmente no que tange aos fatores humano e psicológico no cenário de combate. Embora também não utilizasse explicitamente o termo guerra de atrito, as análises sobre o comportamento dos soldados em situações de combate prolongado e desgastante proporcionaram valiosas reflexões para compreender essa estratégia. Sua obra Études sur le combat, de 1880, enfatizava que no combate moderno, para aquela época, né, óbvio, o fator decisivo não residia apenas na superioridade numérica ou no poder de fogo, mas na força moral dos combatentes. Argumentava que a coesão e a disciplina das tropas eram essenciais para suportar o estresse psicológico e as adversidades e desgaste do campo de batalha, características marcantes de um conflito marcado pelo atrito. Segundo ele, a derrota no combate era frequentemente resultado de uma ruptura psicológica, como o medo e o pânico, que levavam ao colapso de uma unidade militar adversária. Pouco antes da Grande Guerra, o historiador alemão Hans Delbrück procurou estabelecer uma distinção entre estratégia de aniquilamento e estratégia de desgaste, antecipando o debate conceitual que ocuparia a posição central a partir de 1914. Para ele, a primeira, ou seja, estratégia de aniquilamento, de inspiração napoleônica, buscava a destruição decisiva das forças inimigas em batalhas rápidas e concentradas, a almejada e tradicional busca pela batalha decisiva que nós já nos referimos, visando a colapsar sua capacidade de resistência em curto prazo. Já a segunda, a estratégia de desgaste, segundo Delbrück, era mais adequada a potências com limitações de recursos ou desvantagem estrutural, investia no prolongamento do conflito com o objetivo de exaurir progressivamente os meios materiais, humanos e morais do adversário. Delbrück argumentava que a escolha entre essas estratégias deveria levar em conta fatores políticos, econômicos e logísticos, e não apenas a superioridade tática. Sua formulação teórica influenciou profundamente o pensamento militar alemão e antecipou em muitos aspectos o tipo de conflito prolongado e industrializado que se manifestaria de forma plena na Grande Guerra. Erich von Falkenhayn, chefe do Estado-Maior alemão, é sim ele considerado o formulador contemporâneo mais explícito da doutrina de atrição. Após assumir seu cargo em setembro de 1914, ou seja, logo no início ali da Primeira Guerra Mundial, rapidamente percebeu que uma vitória rápida ao estilo das campanhas napoleônicas seria inviável, especialmente na frente ocidental. A guerra cedo havia se transformado em impasse de posições fortificadas e trincheiras, com grande poder de fogo defensivo e mobilização de reservas humanas e industriais. Diante disso,
elaborou uma estratégia baseada não mais na conquista do território ou na destruição rápida do inimigo, como previa o plano Schlieffen alemão, mas sim na exaustão progressiva dos seus recursos humanos e morais. Tal concepção atingiu seu ápice com o planejamento para a Batalha de Verdun, travada entre fevereiro e dezembro de 1916, onde Falkenhayn não visava a conquista de território inimigo, mas fazer exaurir as capacidades humanas e materiais do exército francês, fazendo a batalha em uma verdadeira máquina de moer homens, expressão aqui que nós cunhamos, forçando a França a concentrar seus recursos em uma defesa insustentável e provocar o colapso do moral nacional. O historiador militar John Keegan, em sua clássica obra The First World War, define a guerra de atrito como uma estratégia na qual o objeto principal não é a conquista imediata de território, mas sim a imposição de sucessivas perdas ao inimigo, e um esforço para esgotar sua capacidade combativa. Para ele, batalhas como Verdun, Somme e Ypres foram símbolos dessa lógica, marcadas por baixas extremas e limitadíssimos avanços estratégicos ou territoriais, e um impasse que refletiu a estagnação tática da guerra de trincheiras. Em sentido oposto, o general francês Ferdinand Foch, em Des Principes de la Guerre, de 1903, ou seja, antes da Grande Guerra, ele escreveu, defendia uma estratégia ofensiva contínua, acreditando que a pressão constante sobre o inimigo poderia levar à sua derrota. Sua visão contrastava com a lógica da guerra de atrito, propondo uma abordagem mais dinâmica, assertiva e decisiva. Essas diferentes perspectivas teóricas oferecem uma compreensão mais ampla da guerra de atrito, evidenciando as complexidades e as diversas abordagens adotadas durante a Grande Guerra. Consoante com as diferentes abordagens teóricas, a guerra de atrito pode ser compreendida, então, se a gente pudesse fazer uma síntese, como uma forma extrema de imposição de vontade, na qual o sucesso não se mede por vitórias táticas imediatas, mas pelo colapso gradual do inimigo diante do desgaste constante, físico, moral e material. No limiar do século XX, as doutrinas militares europeias estavam fortemente ancoradas na crença da superioridade ofensiva. Basta nós vermos esses escritos do Marechal Ferdinand Foch. Essa concepção, difundida principalmente no Estado Maior francês, sob a designação culto à ofensiva, sustentava que o moral, a disciplina e a vontade de atacar seriam fatores decisivos no campo de batalha. Herdeira de uma tradição napoleônica e clausewitziana, essa visão presumia que a vitória viria por meio de batalhas rápidas, decisivas e de ampla manobra. Essa era a expectativa das principais potências ali em setembro de 1914, uma guerra breve, rápida e que iria apenas dar um freio de arrumação nas tensões internacionais e reconfigurar geopoliticamente o mundo. No entanto, a eclosão da Grande Guerra e a sua evolução ao longo dos anos seguintes frustraram essas expectativas, como constataram Ben Garfinkel e Alan Dafoe em um artigo publicado no Journal of Strategic Studies, entre aspas, cito os dois professores. O fracasso das potências europeias em prever a extenuante guerra de atrito que caracterizaria grande parte da Primeira Guerra Mundial é frequentemente atribuído ao seu fracasso em reconhecer que novas tecnologias, como metralhadoras, arame farpado, mudaram significativamente o equilíbrio ofensivo-defesa europeu para a conquista em direção à defesa. Fecha aspas. O cientista político Stephen Van Evera também considerou, numa pesquisa publicada agora, ano passado, 2024, entre aspas, apesar de grande e crescente vantagem que os defensores obtiveram contra os atacantes, como resultado da invenção de armas pequenas, raiadas e de repetição, da metralhadora, do arame farpado, do desenvolvimento de ferrovias, os europeus acreditavam cada vez mais que os atacantes teriam vantagem no campo de batalha. A realidade imposta pelo conflito logo revelou a supremacia tática da defesa sobre o ataque, consequência direta do impacto das inovações tecnológicas impulsionadas pela Revolução Industrial.
As metralhadoras, por exemplo, como os modelos Maxim alemão, Hotchkiss francês, Vickers britânico, transformaram em símbolos de letalidade defensiva. Posicionadas nas linhas de trincheira, eram capazes de deter sem muito esforço ou risco ataques frontais de infantaria, normalmente desencadeados em linha com eficácia devastadora, ceifando fileiras de soldados antes mesmo de se aproximarem das posições defensivas e pudessem empregar seus fuzis e granadas de mão. A artilharia, agora dotada de maior alcance, precisão e poder destrutivo, e capacidade de fazer o fogo indireto, ou seja, o fogo por cima de tropas, por cima de montanhas, de terreno, de relevo. A artilharia passa a operar em volumes nunca antes vistos. Bombardeiros contínuos, de barragem, de saturação, tornavam qualquer avanço ofensivo extremamente custoso e frequentemente eficaz. A escavação de sistemas de trincheira complexamente interligados e protegidos por arame farpado consolidou este impasse. As linhas defensivas não apenas resistiam aos ataques, como também eram projetadas para absorver o impacto inicial e organizar as tropas para contra-ataque eficazes. Os comandantes, formados sobre o paradigma antigo, sobre uma cultura de manobra e choque ofensivo, viram-se forçados a adaptarem-se a um novo cenário que favorecia a estabilidade defensiva e penalizava brutalmente, com expressivas baixas, os atacantes e a ação ofensiva. Após sofrer pesadas perdas em Verdun e no Somme, os alemães recuaram para uma nova posição defensiva conhecida como linha Hindenburg, nomeada em homenagem ao novo comandante alemão, o marechal de campo Paul von Hindenburg, que substituiu Falkenhayn em agosto de 1916. Além de Verdun e Somme, 1916 foi o ano em que a guerra de atritos se estendeu com força para outras frentes. No leste, as forças russas lançaram a ofensiva Brusilov, em junho, sob o comando do general Alexei Brusilov. Essa foi uma rara exceção de sucesso e uma guerra marcada pelo impasse. Os russos conseguiram romper linhas austro-húngaras na Galícia e capturar alguns territórios, ao custo, no entanto, de grandes perdas humanas. Estima-se que as potências centrais, ou seja, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, ali na época, perderam mais de 600 mil homens, e os russos cerca de 500 mil, ou seja, 1.100.000 homens só nessa ofensiva. Mesmo assim, a ofensiva não levou a um colapso estratégico do inimigo, servindo apenas para demonstrar a profundidade do desgaste. O ano também foi marcado por tentativas tecnológicas de romper o impasse. Os britânicos introduziram os primeiros tanques de guerra no Somme, em setembro de 1916, com resultados bastante limitados, principalmente em razão das falhas mecânicas. Embora o impacto tático inicial tenha sido modesto, a presença do tanque de guerra anunciou transformações futuras no campo de batalha. Ainda assim, em 1916, o tanque era tecnologicamente incipiente e não conseguiu alterar a lógica dominante da guerra de posições nem da atrição. As forças aliadas tentaram, mas mostraram-se capazes de romper essa nova linha de defesa, a linha Hindenburg, já citada. Os confrontos mais significativos ocorreram durante a Batalha do Passchendaele, também conhecida como Terceira Batalha de Ypres, na Flandres belga, travada entre 31 de julho e 10 de novembro de 1917, onde mais uma vez verificou-se expressiva quantidade de baixas, entre 240 a 448 mil entre as forças da Entente, e um número estimado entre 217 a 400 mil soldados perdidos pela Alemanha. Interessante, esses números são números bastante elásticos, de 240 a 488 mil, de um lado 217 a 400 mil. Explicamos aqui. Percebe-se aqui outra característica marcante da guerra de atrito: a dificuldade de quantificar as baixas com precisão. Sob o impacto da artilharia, por vezes, os soldados eram literalmente pulverizados, ou tinham seus corpos despedaçados a tal ponto que seus restos mortais virtualmente desapareciam, não podendo as baixas serem efetivamente contabilizadas. O portão de Menin, Porte de Menin,
local onde eu tive a oportunidade de fazer 3 pesquisas de campo, na Bélgica, situado em uma das entradas da cidade belga de Ypres. É um dos memoriais mais emblemáticos da Grande Guerra, erguido em homenagem aos mais de 54 mil soldados do Império Britânico, e aqui tem ingleses, escoceses, indianos, sul-africanos, se eu não me engano, canadenses também, que não que morreram em combate, 54 mil, mas 54 mil que desapareceram em combate. Os corpos não foram encontrados ou não puderam ser identificados. É um grande portal, tipo Arco do Triunfo, onde tem o nome de todo mundo, para termos uma ideia das 3 batalhas que ocorreram ali. 54 mil soldados só do Império Britânico, não estamos falando de exército belga, ou exército francês, ou exército alemão. Eles simplesmente não puderam ser identificados e desapareceram. Nos mais de 50 cemitérios militares existentes ali em Ypres, tem várias sepulturas de soldados desconhecidos que possivelmente são esses homens aí. Inaugurado em 1927, esse monumento não é apenas uma obra de memória coletiva, mas um testemunho silencioso do caráter destrutivo da atrição da guerra. Apesar de suportar mais um ano de impasse, as forças da Entente foram capazes de introduzir várias inovações que sugeriram um possível avanço futuro. Um dos exemplos mais importantes foi a operação de armas combinadas britânica durante a Batalha de Cambrai, ocorrida entre novembro e dezembro de 1917. Os britânicos mobilizaram uma combinação de artilharia, aviões, infantaria e tanques para surpreender os alemães, e conseguiram penetrar todas as 3 linhas defensivas da linha Hindenburg. No entanto, pelo atrito, não possuíam reservas suficientes para capitalizar o sucesso desse avanço, e foram forçados a recuar quando os alemães contra-atacaram. Em 21 de março, os alemães iniciaram a Operação Michael, desencadeada na primavera, com o ofensivo de romper as linhas da Entente. Então agora os alemães tentaram romper a linha aliada e tomaram os portos do Canal da Mancha que abasteciam os britânicos. Os alemães bombardearam as posições da Entente antes que as suas tropas de choque, as Sturmtruppen, atacassem as trincheiras. Em alguns setores, particularmente no sul, obtiveram alguns ganhos de até 19 quilômetros em alguns dias. Em 5 de abril, os alemães haviam avançado 64 quilômetros. No entanto, suas tropas estavam exaustas devido aos combates pesados e extenso deslocamento a pé, e não tiveram condições de sustentar a ofensiva. No dia 7 de abril, os alemães fizeram outra tentativa, uma ofensiva limitada ao sul de Ypres, tomando com sucesso o controle da Cordilheira de Messines e uma parte significativa do saliente do Passchendaele. No entanto, assim como antes, a ofensiva alemã perdeu a impulsão e terminou detida pelos aliados. O esgotamento progressivo das capacidades ofensivas do Império Alemão, especialmente após o fracasso da Operação Michael, os aliados identificaram uma oportunidade estratégica para romper o impasse da Guerra de Trincheira. Essa inflexão se iniciou com um contra-ataque aliado em 18 de julho, durante a Segunda Batalha do Marne, que desestabilizou o flanco direito alemão e comprometeu de maneira irreversível sua postura ofensiva. A magnitude da operação ficou evidenciada pelos meios mobilizados, outra característica da guerra de atrito. Grande reunião de materiais. Mais de 2.000 canhões e obuses, cerca de 450 tanques e 1.900 aviões foram empregados para garantir superioridade material e mobilidade. O impacto sobre as forças alemãs foi substancial. Em 8 de agosto, data posteriormente qualificada por Erich von Ludendorff como o, aspas, Dia Negro do Exército Alemão, fecha aspas, as perdas alemãs totalizaram aproximadamente 30 mil soldados, entre os quais 13 mil capturados, além da apreensão de mais de 300 canhões. Isso apenas em um dia. A partir desse ponto, a capacidade de resistência alemã foi progressivamente erodida, culminando na ruptura da linha Hindenburg e na desorganização das forças alemãs. Do ponto de vista estratégico, o conflito expôs os limites da guerra de atrito como paradigma operacional. A crença no desgaste sistemático dos recursos humanos e materiais do inimigo revelou-se extremamente onerosa, tanto em termos de perdas humanas quanto de destruição material, quanto em sua legitimidade política e social. Um moedor de carne, uma
indústria de matança humana, obviamente, e necessariamente foi criticada moral e socialmente. As batalhas de Verdun, Somme e Ypres tornaram-se paradigmas da estagnação tática e da elevada letalidade promovida pela conjunção de tecnologias modernas com doutrinas militares anacrônicas. Ou seja, pensava-se na doutrina napoleônica da batalha decisiva, mas se viu diante da tecnologia da Revolução Industrial. A experiência do conflito incentivou nos anos subsequentes, e aqui vai ser assunto do professor Wagner, uma revisão doutrinária profunda. A Segunda Guerra Mundial, 39-45, seria marcada por um esforço deliberado de superação da guerra posicional por meio de estratégia de movimento, como a Blitzkrieg, guerra relâmpago, concebida para romper linhas defensivas de forma rápida e decisiva, e as operações em profundidade soviéticas que visavam colapsar as estruturas do dispositivo inimigo em vez de insistir no desgaste prolongado. No campo político e social, o impacto da guerra de atrito foi igualmente profundo. O prolongamento do conflito contribuiu para o desgaste da autoridade das lideranças políticas e militares tradicionais. Tanto é que diversos comandantes militares na Primeira Guerra Mundial foram substituídos ao longo do conflito, perderam seus comandos por incapacidade de liderança e de rompimento desse impasse. Esse ambiente de instabilidade favoreceu o surgimento de regimes autoritários que prometeram restaurar a ordem e a grandeza nacional perdidas, caso da Alemanha. Paralelamente, o reconhecimento da insustentabilidade do novo conflito, com características semelhantes, influenciou significativamente a estratégia de contenção e repressão adotadas pelas potências coloniais diante dos processos decoloniais nas décadas posteriores. Em termos históricos mais amplos, aqui já encaminhando para o final, a Grande Guerra consolidou-se como um modelo de conflito total industrializado, que, embora posteriormente evitado em sua forma mais extrema, continuou a manifestar-se sob diversas facetas em conflitos subsequentes. A lógica da exaustão persistiu em guerras prolongadas ao longo do século XX, como o Vietnã, Afeganistão ou em outros conflitos assimétricos contemporâneos, nos quais a resistência e o desgaste contínuo substituíram os objetivos militares convencionais por estratégias de desestabilização política e psicológica. Estamos vendo a questão da Ucrânia hoje. A guerra de atrito, embora amplamente criticada em termos éticos e estratégicos, permanece como um paradigma crucial, cuja compreensão à luz da história militar é fundamental para a análise das transformações no modo de fazer a guerra. Em última instância, essa modalidade de conflito revelou não apenas os limites materiais das sociedades modernas em guerra, mas também os custos humanos e civilizatórios de se travar um conflito cuja lógica prescinde da vitória rápida em favor da destruição prolongada e sistemática de pessoas, recursos materiais e todo o aparato estatal e não estatal. A história respondeu a essa questão, essa contestação, com o século mais violento já registrado, o século XX, no qual a guerra deixou de ser instrumento de política para se tornar expressão do colapso da civilização diante da sua própria capacidade de autofagia e destruição. Pois bem, a atrição ela tem o seu expoente no conflito de 14 e 18. Mas nós vamos ver aqui só 3 slides para a gente encerrar, para a gente poder medir isso aí, mensurar. Pode passar, por favor? Isso aí são os custos da Grande Guerra. Lógico que não são números precisos, tanto na economia quanto na perda de vidas humanas, né? Até hoje na historiografia, principalmente na Europa, se debate muito a quantidade de mortos e feridos da Grande Guerra. O trabalho mais atualizado, ele é do REPER, é um centro de estudos da União Europeia, coordenado por Nathalie Mugel, que tem mais ou menos esses números aí, mas varia de autor para autor, né? Queria destacar ali as tropas envolvidas, das potências aliadas, 12 milhões de um lado, das potências centrais, 22 milhões, mortos do lado dos aliados, 5 milhões e alguma coisa, do lado dos alemães, 3 milhões e algo, 8 milhões e meio
de pessoas mortas. E aqui uma diferença para a Segunda Guerra Mundial, embora a mortandade entre a população civil foi muito grande, mas foi menor em termos proporcionais do que a Segunda Guerra Mundial. A maioria desses mortos e feridos foram de combatentes, embora, reafirmo, entre os civis ocorreram diversas perdas também. 12 mil feridos do lado dos aliados e 8 mil feridos do lado dos alemães. Quando eu falo ferido aqui, eu falo de mutilado, de pessoas incapacitadas. Milhões. Eu falei milhares, não, são milhões. Né? Não é aquele ferimento que depois a pessoa se recupera, não. É ferimento mesmo. A pessoa perder a perna, ficar cega, perder a face, ter que usar máscara de borracha a vida inteira. Isso é a Grande Guerra. Né? Pode passar o próximo, por favor? E agora, já para encerrar, em 1 minuto, nós vamos ver um vídeo que mostra exatamente a frente ocidental em 1 minuto, para ver que não houve avanço durante 4 anos, houve só desgaste. Vamos ver a linha avançando, recuando, e ao ver essa linha avançando e recuando, tem gente morrendo ali e tem muito território, muito material sendo destruído. Sem nenhum ganho territorial, nenhum. Pode passar, por favor, o vídeo. É literalmente 1 minuto, né? É a guerra em 1 minuto. Conseguiu localizar? Bom, então enquanto ele bota ali, eu queria aproveitar para convidar a todos e a todas, quem tiver interesse pelo tema Grande Guerra, amanhã terá o nosso simpósio temático sobre a Grande Guerra. Vai ter um slide aí mostrando aí, convido aqueles que quiserem, será virtual, para poderem acompanhar também pelo canal aqui do simpósio. Era o último slide, era um convite. A partir das 14 horas da manhã. Fricção. Olha lá. Percebam ali, os aliados em azul, né? As potências centrais ao norte. A linha anda, vai e volta, e tem gente morrendo o tempo todo. Em escala industrial. A máquina de moer carne, moer gente. E não se avança nada. Essa linha de trincheiras, ela começava lá no Mar do Norte, no Canal da Mancha e até a fronteira da Suíça. Em alguns momentos dessas ofensivas que eu falei, ofensiva Michael, Verdun, Somme, há pequenos avanços, muito pequenos, que logo são recuperados e nada se resolve. Ali embaixo à esquerda, aquela mancha branca ali, azul, é Paris, que era o grande objetivo estratégico dos alemães em 1914. A Michael quase chega até Paris, e a linha vai, a linha vem, armistício e termina a frente ocidental. Muita destruição, uma carnificina trágica, sem sentido, para nenhum ganho. Então isso é a Grande Guerra. Eu agradeço muito a atenção, desculpe se me prolonguei, e desde já me coloco à disposição para o período de debates. Muito obrigado pela presença e pela atenção. Daróis, por essa apresentação, e refaço aí o convite que ele fez para a participação no simpósio temático relacionado à Primeira Guerra Mundial, já que se trata de um especialista que inclusive teve a experiência de visitar os campos de batalha, do que está falando, né, de ver em loco esses campos de batalha. Agora a segunda apresentação do professor Wagner Camilo Alves, que possui graduação em Direito pela PUC Rio de Janeiro, mestrado em Relações Internacionais também pela PUC Rio de Janeiro e doutorado em Ciência Política pelo UPERJ, concluído em 2005. É professor associado do Instituto de Estudos Estratégicos desta universidade, a Universidade Federal Fluminense, e leciona e pesquisa na área de ciência política com ênfase nos
dos estudos estratégicos e relações internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: política externa e de defesa do Brasil, cultura e relações internacionais. É sócio do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e GHMB. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, o PPGEST, do INEST-UF, de 2009 a 2017, e atualmente é o diretor do Instituto de Estudos Estratégicos desta universidade. Com a palavra aqui, Wagner Camilo. Bom dia. Eu saúdo primeiro, cumprimento aqui a mesa, o professor Carlos Lopes, que está mediando, o professor Carlos Darós. Vai ser um desafio, né? Segui-lo aqui. Vamos ver se eu prendo a plateia como você prendeu, Darós. Cumprimento também, primeiro, o meu colega de organização desse simpósio. Essa ideia começou há 2 anos atrás, não é, Fernando? Então, é uma satisfação realizá-lo, vê-lo acontecendo nesse momento. Em seu nome, eu cumprimento todos aqueles envolvidos aqui com o evento. Cumprimento também meus colegas do INEST, UF, que estão prestigiando, no nome do professor Eduardo Heleno. E os nossos alunos, né? Sem os alunos também, eles estão aqui maciçamente, nossos alunos do curso de Relações Internacionais e do PPGEST, que inclusive filmam esse evento. Muito obrigado. Obrigado também, Tiago, pela fundamental participação técnica. Vamos lá. Então, começamos com a Primeira Guerra, com o professor Darós, um olhar mais, eu diria, tático, operacional. E agora vamos olhar a Segunda Guerra, porque falar sobre a Segunda Guerra do ponto de vista brasileiro tem algumas, eu diria, vantagens. Vantagens do ponto de vista do que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Por que o Brasil, como costumo dizer, título inclusive de um livro meu, né, teve um envolvimento forçado neste conflito. E continuo afirmando, ele foi forçado, ele não escolheu a guerra. A guerra veio ao Brasil. Porque, na minha concepção, a Segunda Guerra Mundial, na realidade, é a única guerra mundial que aconteceu. E ela não aconteceu durante o período canônico, de 39 a 45. A Grande Guerra Mundial aconteceu de 1942 a 1945. Então, esse é o espírito aqui da apresentação, né? Explicar, teve um colega historiador que me disse que toda história é revisionista. Toda boa história é revisionista. Então eu faço aqui, de certa forma, um revisionismo em relação a esse aspecto. Pode retornar? Não. Historicizando as guerras mundiais. Por que eu digo que a Primeira Guerra Mundial, que como o professor Darós falou aqui, né, foi denominada dessa forma depois, né? Passou algum tempo, o Tratado de Versalhes foi tão falho que já ali nos anos 20 e 30 já estavam falando de Primeira Guerra Mundial, ou seja, já estavam esperando outra, né? Não esperaram nem o início da Guerra da Europa. Mas por que eu acredito que a Segunda Guerra Mundial, na realidade, é a Primeira Guerra Global? Em primeiro lugar, a Guerra de 14 a 18, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da estratégia das grandes potências, ela foi mundial num sentido muito semelhante às guerras que as grandes potências europeias lutaram do século XVII até as guerras napoleônicas. Porque se a gente
for, na realidade, estudar aqueles conflitos, podemos começar, inclusive, com a própria história brasileira, né? Do ponto de vista brasileiro, a gente estuda a invasão dos holandeses no Nordeste, mas a invasão dos holandeses no Nordeste é um subproduto de um conflito entre potências europeias. Com a independência norte-americana em 1776, também é resultado, na realidade, da luta, basicamente, entre franceses e britânicos, que se enfrentaram aí durante mais de um século, né, no continente europeu, é resultado também, é um subproduto desse conflito, né? E fechando aqui com as guerras napoleônicas, basta lembrar que uma das operações militares mais conhecidas, famosas do exército francês foi no Egito, né? Então, aquelas guerras eram mundiais num sentido de que, eu gosto muito dessa expressão do historiador, professor Geoffrey Barraclough, né, clássico, né? Ele diz, olha, na realidade, a Europa transbordou para o mundo. E as lutas entre as grandes potências europeias, elas eram realizadas também no mundo. Nesse sentido, a Grande Guerra de 14 a 18 é uma continuidade daqueles conflitos, com exceção do ano a partir de 1917, quando os Estados Unidos da América se envolvem no conflito europeu, né? Então, nesse aspecto, ele já começou a se tornar, na minha concepção, um pouco mais global, mas muito pouco. O que a Primeira Guerra foi, de fato, e aí o meu colega já deu as características, né, do que é uma guerra total, né, foi, de fato, a Primeira Guerra total, né? E a Segunda Guerra foi a Segunda Guerra total e paramos por aí, felizmente, né? Basta, né? Pelo nível de destruição que esse tipo de conflito tinha. Por quê? Porque exigia mobilização nacional, né, com eu diria que a religião civil, né, o nacionalismo, juntamente com a mobilização dos meios de destruição industriais, né? Não é possível se pensar nessas guerras simplesmente de um ponto de vista populacional. Você tinha, as grandes potências eram grandes potências. Por quê? Porque tinham grandes indústrias capazes de produzir toda a panóplia de meios de destruição, de um fuzil, né, até as munições, artilharia, até chegando, no caso da guerra de 39 a 45, aos carros de combate, a revolução com os motores a explosão, que já existia na guerra de 14 a 18, mas não foi tão presente, né, como na guerra subsequente. Então, nós vamos ver que a verdadeira guerra global, ela ocorreu, como eu disse, de 42, de dezembro de 41 até agosto de 45, é esta a minha visão. E se vocês pensarem bem, é quando o Brasil se envolve na guerra. Se envolve diretamente na guerra. O Brasil declara guerra à Alemanha e Itália, ou melhor, reconhece o estado de beligerância com esses países, a gente vai ver aqui por que eu uso esse termo, em agosto de 1942. Bom, vamos contar um pouco essa história. Vamos lá. Primeiro, etapas formativas da Grande Guerra Global. Aliás, dica de leitura, né? A gente sempre aproveita. O professor Richard Overy escreveu um livro chamado Sangue e Ruínas, mais de 1000 páginas. Foi traduzido agora e é realmente um espetáculo no sentido de
conseguir reunir todos os aspectos deste conflito a partir de 1931, né? E toda a etapa formativa. Pois bem, então a primeira etapa formativa diz respeito, como eu escrevo ali, à desconstrução pontual e violenta da Ordem de Versalhes pelas potências revisionistas. As potências revisionistas, e vejam só, claro que os aspectos ideológicos são importantes para a aproximação entre elas, mas eu diria que o mais importante nesta aproximação entre Itália, Alemanha e Japão era a sua visão sobre a ordem internacional, ou seja, eram os países vistos como despossuídos do ponto de vista imperial. E eles se aproximaram justamente porque queriam o que Inglaterra e França já tinham, ou seja, queriam seus impérios, num momento em que a ordem internacional está mudando um pouco os seus critérios de legitimidade, né? Eu tenho certeza aqui que muitos foram meus alunos lá do Fundão, né? Então, lembrando lá do Tratado de Versalhes e das novas visões do wilsonianismo, né? E das novas visões em relação ao que era a ordem internacional. Mas os impérios europeus prosseguiram, né? Eu diria que Inglaterra e França são os países do entreguerras os mais hipócritas, né? Porque defendem a concepção da autodeterminação dos povos, mas não abrem mão, aliás, cresceram, né? Os impérios ali no entreguerras cresceram ainda um bocadinho mais, né? E temos então os revisionistas. Reparam que tem as potências do status quo, tem os revisionistas. E eu não estou falando do que serão as superpotências da Guerra Fria, que elas estão um pouco de fora desses dois conglomerados, né? Pois bem, então esta é a etapa inicial, eu acho, da guerra, né? Os anos 30, para quem estuda mais profundamente, não pode chamar aquilo de paz, porque são uma série de pequenos conflitos. Começamos ali com a invasão da Manchúria pelo Japão, a conquista da Abissínia, que foi mais grave do ponto de vista da Europa, porque ocorria com uma potência europeia, que era a Itália, né? Em 35 e 36. A guerra sino-japonesa, que é fundamental na Ásia, e para se entender a guerra global e a junção, né, que vai acontecer a partir do finalzinho de 1941, entre os dois conflitos, de 37, reparam que eu deixei em aberto, que ela começou em 37 e foi até o final da Segunda Guerra Mundial, ou da Grande Guerra Global, como eu vejo. E aí o revisionismo alemão, que foi a causa-chave para... Deixa eu ver aqui. A causa-chave para o início, pode passar, do que um historiador chamado John Lukács, né, para dizer que eu não estou plagiando, né, eu dou o nome, né, John Lukács chamou a última guerra europeia. Não era mundial ainda, gente. A última guerra europeia, quando a Alemanha destruiu a Áustria, as potências do status quo aceitaram. Quando ela destruiu a Tchecoslováquia, eles engoliram, né? O Alka-Seltzer e coisa, tá. Mas quando foi a vez da Polônia, disse chega. Assumiu o partido, né, da guerra na Inglaterra, e a França acompanhou, e você tem então o início da guerra europeia. E este período, que eu diria que é o período mais importante da guerra, porque diferente da Primeira Guerra Mundial ou da Grande Guerra, a Grande Guerra nasce pronta, né? Todas as grandes potências europeias se envolvem na guerra no prazo de uma semana. Esta não. Esta vai ser pontual, e os grandes atores da guerra estão de fora.
Quais são os grandes atores? Que a gente vai saber depois. A União Soviética e os Estados Unidos. Então, a assinatura do Pacto Tripartido que no fundo é o eixo, né? O nome emprestado lá de uma frase do Mussolini, aliás, de 38 ou 39, onde ele dizia, olha, a política europeia agora responde ao eixo Roma-Berlim, né? E vai ganhar o nome de fantasia essa coalizão, mas o pacto mesmo, a coalizão é o Pacto Tripartido, que é entre os três, tá? Entre Alemanha, Itália e Japão, né? Reconhecendo basicamente seu direito a constituir seus respectivos impérios na pancada. Lembrando que passei para o Pacto Tripartido, mas aconteceu uma coisa inusitada ali, né? Puxando aqui para a apresentação do meu colega, isso que é bom ir depois, né? A gente cita muito o outro, né? Aquilo que ele mostrou, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial, um front parado. A guerra europeia, ela foi resolvida pelos alemães em 6 semanas. De 4 anos passou para 6 semanas, o que é a arte operacional e a transformação tecnológica, né? As duas coisas combinadas fizeram essa vitória alemã espetacular. Bom, como eu disse, a guerra era europeia, ela foi envolvendo os países, a França derrotada, a Itália entra na guerra, a Inglaterra prossegue lutando, mas União Soviética e Estados Unidos fora. Em 1941, então, por iniciativa e injunções da guerra também, tá? Também não dá tempo aqui, senão eu vou ficar falando até de noite, né? Não dá. Então, por injunções da guerra, há a Operação Barbarossa, onde os alemães tentaram fazer com os russos o que eles fizeram com os franceses. Acreditem, eles achavam que era possível derrotar. Os prognósticos eram os mais conservadores, ó, vamos vencer em 3 meses a União Soviética, que era, na realidade, a maior potência militar da Europa, numericamente. Obviamente que número só não é o poder, né? O poder militar se revela na realização. E o ataque japonês a Pearl Harbor, o outro lado do mundo, que é um desdobramento da intrusão cada vez maior dos Estados Unidos no conflito sino-japonês, que estava ocorrendo desde 1937. E eis então que a guerra se torna verdadeiramente mundial. Pois bem, mas eu, na realidade, queria falar era do Brasil, né? Nessa história. Mas a gente não pode perder essa história. Pode passar? Esse histórico todo. Porque quando a gente vai olhar, a gente para e vai olhar os Estados Unidos, obviamente que os Estados Unidos, que tinha um presidente, que eu diria que é o presidente mais importante da história americana do século XX, para mim, inegavelmente, né? Um presidente único, né, que ficou... foi eleito 4 vezes, não sei agora, mas por enquanto é o único, né? Não sei como é que vai ser. Ele tinha consciência de que o envolvimento norte-americano na guerra era fundamental para a construção de uma nova ordem internacional, para a derrota não só dos países, o que a gente vai chamar de eixo, mas também da ordem mundial focada na Europa. Mas os Estados Unidos eram isolacionistas. E há então um envolvimento paulatino dos Estados Unidos na guerra. Há
uma espécie de convencimento das elites políticas norte-americanas e, obviamente, que os países do eixo, suas agressões, também possibilitam isso, esse paulatino envolvimento. Mas vejam que, em primeiro lugar, uma área fundamental para os Estados Unidos, e isso também está registrado, né, em todos os trabalhos históricos, né, antigos já, tá, sobre a Constituição, isso é um livro famoso, Constituição da Defesa Hemisférica, por exemplo, né? Ela já é pensada em 39. Com a política norte-americana da boa vizinhança, isso dava ensejo dos atores latino-americanos de terem ganhos com esses acordos, com esse envolvimento, vamos dizer assim. Mas os Estados Unidos, eles vão paulatinamente ter um papel cada vez maior nessa constituição de um bloco de defesa hemisférico, pensando já na sua participação, né? Se não fosse direta, certamente indireta, né? O discurso do presidente Roosevelt, dizendo que os Estados Unidos seriam um arsenal da democracia, é do final de 1940. Após ele ser reeleito pela terceira vez, que era uma coisa inédita na história americana. Ali as conferências, deixa eu olhar. Vamos adiante, que senão não vai dar tempo. Isso aqui, gente, mapas da época, mostrando, por exemplo, a área de defesa dos Estados Unidos, mapa de 1939, onde a gente vê nitidamente que o Nordeste brasileiro é fundamental para a defesa hemisférica do ponto de vista norte-americano e de seu futuro envolvimento na Grande Guerra. Pode passar. Aqui, o caminho das pedras, né? Levando em consideração a tecnologia da época também, né? A tecnologia aeronáutica, né? Uma das únicas partes, a outra era via a Ilha dos Açores, mas uma das únicas possibilidades de uma aeronave, não um hidroavião, uma aeronave que pousasse em terra, atravessasse o Atlântico, era justamente por intermédio ali do que se fala o estrangulamento do Oceano Atlântico, né? Pode passar. E aí eu chamo a atenção para esse mapa. Bom, a frase do Cordell Hull, né? Sem as bases aéreas que o Brasil nos permitiu construir em seu território, a vitória na Europa e na Ásia não teria chegado tão prontamente. A base de Natal foi a mais importante base fora do território americano, né? Rivalizando lá com a britânica, né? Reparem só que não é um jogo para principiantes, né? É um envolvimento, a partir do momento que os Estados Unidos se envolvem na guerra, ele se envolve em duas guerras simultâneas, no Pacífico e no Atlântico. E volto a dizer, aquela parte, a parte norte do hemisfério ocidental, era uma parte fundamental para o desdobramento do poder militar norte-americano e a defesa hemisférica. O que eu quero dizer é que esta região, uma vez que o Brasil estivesse, os Estados Unidos estivessem envolvidos na guerra, esta região, de forma mandatória, estaria envolvida também. A questão básica era como ela estaria envolvida. E aí é importante a gente voltar à questão da política da boa vizinhança, né? Em que até para se diferenciar das potências fascistas,
os Estados Unidos exerciam sua hegemonia no hemisfério de uma forma sempre negociada, né? Mas um negócio, sabe aquela casa na Avenida Atlântica, que só tem prédio, tem uma casa lá, né? E o cara só vai, olha, eu pago 1 bilhão. Aí o cara acaba vendendo. Mas se ele não vender também, alguma coisa pode acontecer, né? Pode passar. Tá? E aí eu falo então da barganha, né? Que se fala tanto na história do envolvimento brasileiro, né? Mas na minha concepção se fala muito como se fosse uma grande sacada do nosso presidente. Não que ele não tenha sido habilidoso, ele foi. Mas foi dentro de uma injunção histórica, né? Em que os Estados Unidos estavam preparados para negociar, né? E ele soube então apresentar os pontos importantes para isso, né? Então temos a cessão de território, o projeto dos aeroportos, né? A criação dos aeroportos no Brasil, que foram feitos por uma empresa americana, a Pan American, começou antes de Pearl Harbor. Começou já ali em meados de 1941. Tá? E o Vargas já tinha cedido. Mas antes disso, nós já havíamos conseguido, através de uma barganha, a promessa dos Estados Unidos, promessa realizada, né, da construção da grande siderúrgica no país. Isso foi em 1940. Né? Sempre bato isso também em sala de aula e nas minhas palestras. Em troca da usina siderúrgica, Vargas mandou os pracinhas para a Itália. Falso! Está errado! Os pracinhas foram lá em 1944, é um empreendimento nacional. Não tem nada a ver, não há promessa nenhuma disso, até porque os americanos não precisavam do exército brasileiro para lutar a guerra na Europa. Eles precisavam sim das matérias-primas nacionais e do apoio político fundamental e do acesso ao território. Pode passar. Em troca, então, eu coloco aqui a barganha, né? Em que aquilo ali é uma foto lá de Volta Redonda. Eu nasci em Volta Redonda, tá, gente? De certa forma, eu sou parte dessa história aí, porque o meu pai, né? O meu pai carioca fez uma excursão para a usina siderúrgica, aqui do subúrbio do Rio, se encantou com a usina, foi fazer faculdade de engenharia metalúrgica nos anos 50, raríssimo no país, fez engenharia metalúrgica, né? Se formou e foi imediatamente empregado lá. E eu e meus irmãos nascemos lá. Essa é o meu envolvimento com essa história, né? Ali, em 1945, Volta Redonda tinha, nessa época aí, eu acho que... Ainda não. Esse aqui é 45. Eu sou um pouquinho mais novo, né? Essa foto de 45, a Volta Redonda tinha 15 mil habitantes e depois virou essa cidade industrial, que tem aproximadamente 200 mil habitantes hoje em dia. Tá? E ali a repotencialização das nossas Forças Armadas, que tornaram o Brasil o Lend-Lease. Não deu nem tempo de falar sobre isso, mas fica aí para o debate. O Lend-Lease possibilitou a modernização do Exército Brasileiro, único na América do Sul, e o Brasil se tornou, então, a grande potência militar sul-americana devido a esse envolvimento. Pode passar. Pois bem, 42, início de 42, tem uma reunião de chanceleres ali no Rio de Janeiro, no que é hoje em dia a Assembleia Legislativa, o Palácio Tiradentes. E ali é a terceira reunião de chanceleres. Os americanos queriam do quê? Dos seus vizinhos apoio, né? Estamos na guerra, o que a gente quer de vocês? Queremos que vocês rompam relações diplomáticas com os países do eixo. É isso, não é declarar guerra não. Romper relações. Bom, o Brasil já estava todo enredado
O que ele faz? Rompe relações diplomáticas. Todo mundo rompeu relações diplomáticas, com exceção da Argentina e do Chile. Volta lá naquele mapa, Thiago, fazendo favor. Mais um, com exceção da Argentina e do Chile, que são os menos importantes para os Estados Unidos. O importante são justamente os do norte, junto com o México. Pode passar. Volta. Então, isso leva os Estados Unidos na guerra. Bom, os Estados Unidos agora na guerra, o que é chamada de Batalha do Atlântico, agora vamos fazer a conexão, né? A Batalha do Atlântico, ou seja, a iniciativa da Marinha Alemã de tentar estrangular as linhas de suprimento aliadas, essencialmente britânicas, né? Que se focavam ali no Mar do Norte. Bom, agora os Estados Unidos estão na guerra. Eles tinham, veja que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial em grande medida por causa da guerra submarina e restrita. O Hitler não caiu nessa. Ele proibia os comandantes de submarinos a atacar os navios americanos. Isso lá naquele período da Guerra Europeia, a última Guerra Europeia, né? Quando a coisa era mundial, bom, agora está liberado. Está liberado os submarinos alemães, que é aquela operação Falkenschlag, eu acho que é isso, se eu falar alemão não, a portuguesando. E eles simplesmente foram em direção ao litoral hemisférico e fizeram a festa. Tanto que eles chamam essa época de Tempos Felizes 2. As cidades americanas todas iluminadas, etc. E as ordens para os submarinistas eram: afundem tudo. Afundem tudo. Até porque um submarino, se der mole, ele vira alvo, né? Então, afundem tudo, com exceção dos navios argentinos. Porque não tinham rompido relações diplomáticas. O resto pode afundar. Qual era a maior marinha mercante do hemisfério americano? Panamá, bandeira, né? A brasileira. Bom, entre janeiro e agosto foram afundados 609 navios, totalizando 3,1 milhões de toneladas afundadas. Um quarto total afundado toda a guerra. Foi o momento em que se imaginava que a Batalha do Atlântico realmente podia ser vencida pelos alemães. Foi o único momento que foi assim. Pode passar. Tá? Aqui é um número de perdas, né? De ataques aos navios. Cada mês, reparem ali, ó, junho, julho, maio, junho, mais de 100 navios, né? Sendo perdidos. Grande parte deles no litoral americano. Americano das Américas, mas especialmente Estados Unidos, Golfo do México, né? Golfo do México, aprendam geografia certa, e Caribe. E aqui eu faço um quadro mostrando justamente as perdas dos navios brasileiros, né? Como eu disse, era a maior marinha, né? Era o principal país da América Latina. O Brasil, até agosto, quando eu falo ali não beligerante, ou seja, rompeu relações diplomáticas, mas ainda não declarou guerra. Já tinha perdido 12 navios. 12. Eu diria que a gente não entrou em guerra com o eixo antes, porque, na verdade, a gente vivia num regime autoritário. Então, a imprensa era controlada, né? E o pessoal afundou. Não, mas deixa assim, o núcleo decisório nacional achava que não devia declarar guerra. Mas, quando chegou em agosto, aí foi demais, porque um único submarino fez uma catástrofe. O brasileiro, às vezes, conhece Pearl Harbor, mas não conhece essa ação, né? De um único comandante submarino que destruiu 6 navios, mas eram navios de cabotagem, então morreram mais de 600 brasileiros.
ali no norte do país, na área do litoral da Bahia e do Sergipe. E depois disso eles continuaram afundando, tá? E aí o Brasil declarou guerra. E eu vou fechar a apresentação com a frase, pode pôr o rosto, né, do próprio presidente brasileiro, que quando decidiu pela guerra, que houve apesar de ditadura, esse tipo de ataque, ele transcendeu, né, o razoável, então, de fato, foram multidões para as ruas, né, e pediam, queremos guerra, né? Os pracinhas, depois que foram para a Itália, inclusive, falaram, pô, os estudantes foram pedir guerra, agora ninguém quer isso, né? Isso acontece, é normal, né? Isso, a gente quer guerra, mas quem vai é o povão, né? Bom, mas queremos guerra. Na decisão dele, ele acusa, protestastes com indignação, solicitastes por todas as formas de expressar a vontade popular que o governo declarasse guerra aos agressores. Então, eu declarei. Agosto de 1942, tem depois a fé, tem mais coisas, mas isso fica para o debate. Muito obrigado. Obrigado, professor Wagner Camilo. Vamos então organizar os debates, nesse pouco tempo que nos resta, no seguinte sentido: eu vou passar aqui para que a gente faça um grupo de perguntas para os debatedores. Numa primeira instância, as perguntas que aparecerem indica quem é que está fazendo a pergunta, para qual dos palestrantes será a pergunta. A gente faz um bloco de talvez 2 a 4 perguntas e aí eles respondem em sequência. Por favor, quem tem algum questionamento? Professor Wagner, a primeira, então, para inaugurar, na barganha que o senhor falou na CSN, chegamos a fornecer através da CSN materiais, insumos para a participação americana na guerra, antes mesmo da gente ter entrado. Mais alguma? Bruno aqui, depois Bom dia a todos, queria parabenizar em primeiro lugar, foi uma mesa extremamente produtiva e interessante. E eu dirijo uma pergunta para o professor Wagner Camilo. Entre final da década de 20, década de 30 e início de 40, os Estados Unidos desenvolveram planos de ataque e anexação de frações de territórios da América Latina, inclusive Brasil. Havia possibilidade do Brasil, ou Vargas, ou setores das Forças Armadas tomarem conhecimento desse planejamento americano, caso o Brasil não tomasse a posição pró-aliada? Bom dia. Eu gostaria de perguntar sobre a importância da conquista de Paris, que foi rápida na Segunda Guerra, e a relevância da dificuldade da conquista de Paris pelos alemães na Primeira Guerra, a correlação entre esses dois cenários. Ah, não, então. No caso, quase boa tarde para todos e parabéns aos conferencistas. Realmente eu fiz umas boas anotações, principalmente em relação à Primeira Guerra, porque como eu trabalho muito século XIX e as suas resultantes, então a Primeira Guerra é um assunto que realmente me consome bastante em termos de interesse, não de conhecimento, que é pouco. Nesta medida, eu queria perguntar ao professor Darões, eu percebi na conferência, né, de vocês dois, que o Wagner, que o professor Wagner fala muito na guerra, até
en passant, que o tempo exige, mas fala das ações navais, como foram importantes e tal. E na Primeira Guerra, como isso aconteceu? Eu sei que, pelo que parece, ela foi uma guerra eminentemente continental, entre aspas, ou não. Ou seja, algum esclarecimento em relação a isso, tá? E em relação ao professor Wagner Camilo, é só uma brincadeira, porque o professor fala que, em certa medida, tinha que se tomar muito cuidado com os submarinos, até porque era chamada guerra pirata, né? Uma marinha pirata aplicada pelos alemães, e que eles podiam se transformar em alvo. Mas na marinha, os submarinistas não pensam assim. Na marinha, o navio é o submarino e o resto é que é alvo. Ou seja, é apenas uma brincadeira que há entre os especialistas na vida naval. Ótima pergunta, professor Daniel. Bom dia a todos. Eu também queria me congratular com a mesa, muitas questões suscitadas. Em relação ao professor Carlos, né? Eu gostaria de indagar o seguinte: você usa sistematicamente guerra de atrito, embora às vezes também poucas mencione o movimento e a posição. Esses conceitos de guerra de posição e movimento, pelas quais eu guio a minha reflexão como professor de História, estão postos de lado pela história militar, porque você praticamente não os utiliza ao longo da palestra. Segunda questão, essa guerra que eu chamo de posição, a gente pode tomá-la como uma opção ou foi mais uma imposição das circunstâncias e do equilíbrio de forças que caracterizavam o embate aí sobretudo na frente ocidental? E o terceiro aspecto que foi abordado apenas rapidamente, mas que a caracterização da guerra total exige uma reflexão, ao meu ver, é a questão da retaguarda, que se tornou muito importante, e em particular a questão da propaganda, que acho que também foi uma inovação trazida pela Primeira Grande Guerra, a preocupação dos governos com a retaguarda e com o moral dos seus soldados, permanentemente desgastados, né? Passou a ter uma importância capital no desenvolvimento da guerra. Se o senhor tivesse uma reflexão sobre isso, eu gostaria. Para o professor Wagner, eu gostei dessa sua proposta de cronologia, né? Achei interessante, mas, de modo geral, os historiadores têm cada vez mais, ao falar da Segunda Guerra Mundial, que ela teria sido inaugurada não pela agressão nazista à Polônia em 1939, mas pela agressão japonesa na China em 1937. Né? Então eu queria que você pudesse tecer alguns comentários sobre isso, mas eu achei que é fundamentada, né, essa proposta de revisão cronológica a partir de 1942. Mas um outro ponto que eu queria levantar sobre a guerra europeia, se não seria importante inserir naquelas referências o Pacto Germano-Soviético, em 1939, que abriu a possibilidade da Alemanha agredir o Ocidente. Né? E em relação ao Brasil, se não seria interessante situar essa proposta de defesa hemisférica a partir da doutrina Monroe, em 1823, para proteger o hemisfério americano das potências europeias de eventuais perspectivas restauradoras, né, dos impérios coloniais. E para terminar, né, a discussão do ingresso do Brasil na guerra, se não seria interessante
lembrar que no governo brasileiro, em 1940, havia fortes tendências, aparentemente contidas pelo Vargas, do Brasil entrar em guerra do lado da Alemanha, destacando-se aí a figura do general Dutra, que teria proposto em 40, não sei se isso faz parte de uma lenda ou se é uma evidência histórica, que teria defendido a aliança do Brasil com a Alemanha e a declaração de guerra à Inglaterra. São essas as questões que eu queria levantar aí para o professor Wagner. Obrigado. Vamos agora então passar para as... Pode ser mesmo. Serei breve, até para que todos possam ter o tempo de responder. Parabenizar a organização, parabenizar o Carlos pela palestra, para o professor Wagner. Né? A primeira pergunta eu faço para o Carlos. Queria que você, se pudesse, falasse um pouco, né, do impacto. Você falou muito da questão industrial e você visitou Ypres, né? E o impacto da guerra química, como uma interface dessa guerra industrial e seus efeitos na guerra. E depois, se você puder comentar um pouco sobre sua própria pesquisa de campo, né? Deve ter sido muito rica. E ao professor Wagner, né, fazer uma pergunta bem objetiva. O impacto do Lend-Lease, que é aprovado em 41, né, no pós-guerra, no tabuleiro regional. O que muda na indústria de defesa desses países, na sua relação com seus vizinhos. É isso. Bom, vamos aqui fazer as respostas na ordem das palestras. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as perguntas. A gente fica feliz quando tem várias questões, né? O seminário tem uma questãozinha ali, tem várias. Bom, vou tentar responder de maneira mais objetiva possível, devido ao avançar da hora. Primeiramente, a respeito da conquista de Paris, né? Que foi perguntado. E a diferença nas duas guerras. Essa resposta já foi um pouco antecipada aqui por mim e pelo professor Wagner, na diferença que houve entre os dois conflitos, né? Estava previsto pelos alemães, no plano Schlieffen, plano elaborado em 1904, aperfeiçoado em 1907 e colocado em prática em 1914 de maneira muito recortada. Houve enfraquecimento das forças alemãs do plano original, evitar uma guerra em duas frentes. Isso era considerado pela mobilização e capacidade de mobilização. Então, de acordo com as alianças político-militares pretéritas à guerra, sabia-se que a França tinha uma capacidade de mobilização muito maior do que a Rússia. Então, o plano Schlieffen, ele previa um ataque rápido, cujo objetivo estratégico maior era a conquista de Paris, contra os franceses. E eles consideravam, calculavam, estimavam que isso poderia ser feito antes do Império Russo mobilizar as suas forças militares por completo. Isso não ocorreu. A resistência inesperada da Bélgica, o envio da Força Expedicionária Britânica, apoiando o exército francês, fizeram com que na Batalha do Marne, ainda em 1914, o ataque fosse sustado e não fosse possível ali a conquista de Paris. Já na Segunda Guerra, como o professor Wagner falou, Paris caiu muito rapidamente, a França caiu muito rapidamente. Então, aquilo que não se conseguiu na Primeira Guerra, e se resultou no imobilismo da frente, na Segunda não. Já com doutrinas olhando para frente, né, principalmente para os alemães, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, existe um pensamento que o exército alemão era todo mecanizado em 1939, não era. A maioria era cavalo ainda, mas ele tinha um núcleo de modernidade, mecanização, que permitiam avanços rápidos e a exploração dessa vantagem por outras tropas. Então, a França rapidamente foi conquistada e Paris ficou ocupado ali praticamente de 40 até 45, né, até o início, até 44, final de 44. Já na Primeira Guerra não, Paris não foi ocupada, então a diferença essencial é essa. Com relação à questão que minha amiga Edina colocou, não foi só uma guerra continental, teve muitas operações navais na Primeira Guerra também. Lembramos que a Primeira Guerra ela surge ali na esteira dos grandes encouraçados, né?
os dreadnoughts, inclusive o poder militar das potências europeias era medido pelo tamanho de suas marinhas, né? Uma fala do chanceler, do Bernhard von Bülow, chanceler do Kaiser, Guilherme II, ao ver uma demonstração naval da Marinha Britânica, ele ordena um programa de reaparelhamento naval muito rápido na Alemanha, e o chanceler diz, não, se o sol não se põe sobre o Império Britânico, nós queremos também um lugar ao sol para a Alemanha. Então, uma das buscas por esse lugar ao sol, ele vem da construção naval. Obviamente, a Marinha Britânica ainda era hegemônica, uma série de combates navais ali, Batalha das Falklands, Batalha do Estreito de Coronel e a Batalha da Jutlândia, principalmente, selaram ali a hegemonia das embarcações da marinha de superfície, né, dos aliados em relação aos alemães. Por outro lado, a Marinha Britânica, e a Marinha Francesa também, mas principalmente a britânica, estabeleceu desde cedo um forte bloqueio naval contra a Alemanha, para realizar ali um desabastecimento, né? Matérias-primas e outros itens necessários. E a Alemanha foi para uma daquelas inovações, o submarino, que já existia na Guerra Civil Americana, um protótipo, o Hanley, que torpedeou um navio da União e afundou junto com a sua tripulação, era quase um torpedo suicida. Mas na Primeira Guerra, o submarino surge como uma daquelas novidades da Revolução Industrial. E a Marinha Imperial Alemã utiliza o submarino em uma campanha submarina muito intensa contra a navegação aliada, muito semelhante, o professor Wagner já pontuou, muito semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra. O Brasil também vai entrar na Primeira Guerra por navios afundados por submarinos, com o cuidado também de não provocar os Estados Unidos inicialmente. Então o Kaiser, ele, após uma primeira campanha submarina, ele permite, depois ele susta, até que a fome começa a agraçar junto à sociedade alemã, a população começa realmente a passar fome, até ali uma situação de carestia, e a partir de 1917, uma segunda campanha submarina é autorizada ali pelo almirante Eduardo von Capelli, que era o chefe do Estado-Maior Naval, e a partir daí, de 17, começam a afundar geral também, nesse contexto, que são afundados navios dos Estados Unidos. Teve um episódio do Lusitânia, que era um transatlântico britânico, mas que saía de Nova York para Liverpool, foi afundado, gerou uma comoção nos Estados Unidos, mas a partir dessa segunda campanha é liberado geral e a Marinha Alemã ela usa essa sua nova arma para afundar navios aliados e tentar de alguma forma minimizar o bloqueio naval, o que não consegue. E por último, com relação à campanha naval, eu destaco aí o primeiro emprego de porta-aviões da história. Um Raid, o porta-aviões era uma arma muito embrionária ainda, a aviação era muito embrionária, mas em 1918 a Marinha Britânica faz um ataque contra uma estação de Zeppelins, né, de patrulha na costa do Mar do Norte, ali na Bélgica. Então é o Raid chamado de Cuxhaven, é o primeiro ataque de porta-aviões da história. E daí, na década de 30, como o professor falou, é muita inovação tecnológica e a outra guerra que surge. Com relação às questões levantadas pelo professor Daniel, os conceitos de guerra de posição e guerra de movimento não ficaram para trás. Eles ainda são empregados, são usuais. Apenas por uma questão de recorte, para a pesquisa aqui, eu trouxe o conceito de guerra de atrito. Mas eles estão bem atualizados e a guerra de atrito, ela praticamente dialoga entre essas duas questões. Eu lancei um livro agora, em setembro, pela editora Contexto, é um livro didático daquela coleção História na Universidade, sobre a Primeira Guerra Mundial. E uma coisa que me foi pedida pela editora foi fazer um glossário de conceitos, né? E lá eu coloco guerra de posição, guerra de movimento, guerra de atrito, guerra total, todos esses estão perfeitamente válidos até hoje na historiografia. A outra questão que o senhor colocou, se a guerra de posição foi uma opção ou foi uma circunstância. Pelo que a gente percebe, pelo menos na frente ocidental, mas também na oriental, a ideia inicial era movimento. A ideia inicial do plano alemão era executar o plano Schlieffen, desbordar a França pelo norte,
por cima, passando pelos territórios de Luxemburgo e da Bélgica, numa ação indireta contra Paris. Porém, com o que eu acabei de mencionar também, da força expedicionária britânica, a mobilização francesa e a resistência inesperada na Bélgica, fizeram com que o exército francês, o exército das potências da Entente, pudesse encerrar junto. E houve ali, em 1914, um movimento chamado Corrida para o Mar, uma série de movimentos, no qual, uma guerra bem de movimento mesmo, no qual cada lado tentava flanquear as posições defensivas do outro. E isso foi subindo ali da fronteira franco-belga até o Mar do Norte, até que chegaram à conclusão que não iam conseguir flanquear. Então eu entendo, na minha visão, que não foi uma opção, foi realmente uma circunstância, eles foram barrados naquela fronteira franco-belga, e como nós vimos naquele videozinho, né, da Frente Ocidental em um minuto, houve várias tentativas de romper o impasse, mas não se conseguiu. Com relação à guerra total, é um dos conceitos também que a gente utiliza, né? Estado contra Estado. Toda a força daquele país contra o outro, é população civil, é capacidade industrial, e a partir daí passam-se a legitimar os ataques contra a população, os bombardeios estratégicos dos Zeppelins, depois das aeronaves, artilharia de longo alcance. Citamos aqui o canhão de Paris, uma grande peça de artilharia alemã que podia atirar contra Paris, atirou algumas vezes, não contra alvos militares, contra alvos normais. E aí entra a questão da propaganda, como o professor colocou, que é essencial para a compreensão do conflito, praticamente hoje, né, de todos os conflitos. Nós vemos a guerra da Rússia e Ucrânia, como a propaganda, e hoje em tempo de mídias sociais ela é muito célere. A propaganda ela era muito importante no fronte doméstico. Eu cito aqui duas questões, né? A primeira, a própria resistência belga. Então a Bélgica foi apresentada, ela quando foi invadida pelos alemães, eu tive a oportunidade de visitar uma cidade chamada Dinant, fica no rio Meuse, ali no rio Mosa, na entrada da Floresta das Ardenas. Essa cidade tinha, na época, 10 mil habitantes. Os alemães fuzilaram 148 pessoas, crianças, idosos, fruto da resistência belga. Né? Uma outra discussão, né, sobre o mito dos franco-atiradores, que os civis estariam atirando nos soldados alemães. Até hoje essa cidade é traumatizada. Tem inúmeros monumentos, todos os lugares tem um muro onde foram fuzilados ali mais de 100 pessoas. Então a cidade guarda essa memória traumática até hoje. E essa invasão da Bélgica, ela foi usada muito pela propaganda aliada como o estupro da Bélgica, The Rape of Belgium, né? Ou a morte da pobre e pequena Bélgica. Existe um cartaz, eu até usei na minha tese, um cartaz de um soldado alemão, estilizado, uma mãe morta, cheia de sangue no chão e segurando um recém-nascido pelo pé também morto. Então a propaganda aliada, principalmente a britânica e a francesa, elas atuaram muito para que o plano Schlieffen fosse visto como uma agressão bárbara, uma barbárie contra um mundo, uma civilização, vamos dizer assim, ocidental. E o segundo aspecto, isso eu aprendi, foi aqui na UF com a professora Denise. O Imperial War Museum, Museu Imperial de Guerra em Londres, ele foi criado durante a guerra ainda, com materiais que vinham direto do campo de batalha, com o propósito de elevar o moral da população britânica, após a ofensiva do Somme, que tinha dizimado ali centenas de milhares de soldados britânicos. Então, a propaganda também no fronte interno. Finalmente, atendendo a proposição do professor Eduardo Heleno, eu estive em Ypres 3 vezes, lá eles chamam de Ypres, porque é na Flandres Norte, na parte holandesa, quase ninguém fala francês lá, é tudo holandês. Eles sabem falar, mas não gostam. Eu tive 3 vezes lá. Fui 2 vezes aos campos de batalha, cemitérios, andei, aí eu já vou falando assim mais ou menos e vou falando um pouco da pesquisa, né? Uma vez eu andei 25 quilômetros num dia só a pé, percorrendo campo de batalha, trincheira, cemitério. No final do dia minha perna estava, já não era, cabelinho branco já, né? Então, fui a vários lugares. A cidade guarda uma memória muito grande. No centro de Ypres, na Grand Place, na praça principal, tem lá um museu chamado In Flanders Fields, né? Nos campos de Flandres. É o prédio principal da cidade.
A cidade foi completamente arrasada pelo bombardeio alemão. Ypres fica no saliente, aonde o único pedaço da Bélgica que não foi ocupado pelos alemães. Então, várias tentativas, 3 batalhas. Na segunda, em 1915, vem a Guerra Química, os gases venenosos. Tiveram um resultado muito bom, porém, da mesma forma que o carro de combate, os alemães não tinham reservas, não conseguiram aproveitar da brecha aberta, mas entrou também dentro desse contexto de guerra da Revolução Industrial. Inovações tecnológicas para produzir a morte em escala industrial. E, por curiosidade, um cabo chamado Adolf Hitler, servindo ali na terceira batalha de Ypres, que os britânicos chamam de Passchendaele, foi gaseado e ficou cego durante 8 dias. Não tem C na história, né? Mas se ele tivesse morrido ali, talvez não tivesse ocorrido. Talvez o professor não estivesse aqui hoje falando da Segunda Guerra. Tá? Espero que tenha respondido, é muito rápido, mas estou à disposição depois aí para conversar mais. Muito obrigado. Muito bem. Então, bom, são muitas questões, agradeço, instigantes todas. Começar com o Tiago, né, sobre a questão. Tiago, na realidade, a CSN foi construída ao longo da guerra, ela não contribuiu nada. O Brasil era uma fazenda, né, ele exportava insumos. E a construção da siderúrgica é justamente esse passo inicial para a construção desse Brasil que a gente vive, né? Apesar que hoje em dia está desindustrializando de novo. Mas, vamos dizer assim, esse que foi construído e modernizado. Pra vocês terem uma ideia, 67%, isso é dados do IBGE, 67% dos brasileiros eram analfabetos nessa época, ou seja, viviam no campo também, a maioria vivia no campo com agricultura de subsistência. Quer dizer, essa é a transformação realmente que a Revolução de 30 fez. Então a CSN, o que mostra também o poder dos Estados Unidos, né? Ele construiu a siderúrgica junto com seu esforço de guerra. Ele manteve, isso vale uma pesquisa, tá, gente? A construção da siderúrgica, que na realidade foi inaugurada lá em 46, ou seja, depois da guerra. O Bruno, né? Sobre os planos. De fato, existem, né? Hoje em dia está tudo documentado, mas a tua dúvida era se eles conheciam isso. Eu acho que eles intuíam, né? Os líderes brasileiros, eles intuíam que a relação com os Estados Unidos, como toda relação forte, né? Olha, eles têm boa vontade, conversam, etc. Mas se for preciso, eles vão utilizar de força, né? Para tomar o que é necessário, né? Então, acredito que saber exatamente eles não sabiam, mas intuíam, né? Tem naquele diário do Vargas, né, que foi até início de 42, ele teve um acidente, aí parou de escrever. Mas tem um momento ali que ele escreve, pressão o tempo todo. Tem uma parte que ele coloca isso, né? A conquista de Paris foi falada, eu só queria chamar a atenção que, na realidade, a França, o movimento, né, militar alemão, ele resolveu a guerra em 10 dias. Né? Quando houve a pinça pelas florestas das Ardenas e o exército, João Rafael, também estudioso dessa operação, né? Que é uma operação que livro-texto, né? Para como se deve fazer, né? Vamos dizer assim, né? Mas quando os franceses notaram, eles progrediram em direção à Bélgica, imaginando que a pinça mais importante da invasão partiria dali, como foi na Primeira Guerra Mundial. Passados 4, 5 dias, a gente tem a notícia de que lá na retaguarda as forças blindadas, que eram minoria, isso, né? O professor Darás comentou, já estão progredindo em direção ao Canal da Mancha. E o Churchill, inclusive, pergunta ao dirigente francês, mas e as reservas? Cadê? Ele falou, não tem reserva. Nós perdemos a guerra. 6 dias já tinham a convicção de que as suas próprias forças mais importantes seriam envolvidas pelas forças alemãs na Bélgica.
E aí depois é que houve a ocupação de Paris, né? Como consequência disso, o senhor vai falar. Questão dos submarinos, né, Edna? Edina. Não, só um comentário. Não, mas eu queria chamar a atenção que todas as forças alemãs, não teve força dos militares que sofreu mais do que a frota submarina alemã. Né? Foram 2/3 de mortos. Ao final da guerra, em 43, 44, o submarino saía, afundava um navio e era afundado. Não precisa contar essa história para eles lá, não, senão eles vão ficar deprimidos. Professor Daniel, aqui são várias questões, né, professor? Agradeço as perguntas. A questão da agressão do Japão, eu acho bem curioso isso, porque a história sempre é escrita do presente, né? E me chamou muita atenção os desfiles militares da China este ano, que a gente não dava a menor bola, né? Até nos anos 90, por exemplo. Quem que falava de desfile militar da China no dia da vitória? Vejam só, a China é um dos países vitoriosos, né? Mas eles sofreram a guerra muito mais do que realizaram, né? Então, a partir do momento que eles vão se tornando a maior potência, o hegemon, isso vai ser cada vez mais ressignificado, eu tenho certeza, a guerra na Ásia. Um detalhe eu acho importante, o presidente Roosevelt já apostava na China, porque na concepção da nova organização internacional, lá dos Four Policemen, ele falava, olha, eram os 3 vitoriosos e a China, o Stalin vai dizer, a China é um país subdesenvolvido, não, é importante que ele esteja. Depois os ingleses forçaram a barra e botaram a França, para que a representação europeia não fosse diminuída. Bom, a questão do Pacto Germano-Soviético, importantíssimo, eu tive que correr aqui, né? Nesse cenário, de fato, a União Soviética, diferente dos Estados Unidos, ela não pode ficar isolada, né? Ela tem um movimento onde ela tenta formar, inclusive, uma frente ampla, né? Com os países capitalistas liberais, com medo da Alemanha nazista, do fascismo, mas vem Munique, o Stalin vira e diz, esses caras estão armando contra mim, né? Eu já li lá o Mein Kampf, ele falava do Lebensraum é na Europa do Leste, eu vou então, vou adiante, né? E vou fazer um acordo com eles, para que eles façam a guerra lá no Ocidente, né? O Raymond Aron diz que o Stalin deu a volta na França e colocou e pensou, olha, vocês enfrentem o Hitler aí, enquanto eu me armo. Aí a França deu a volta no Stalin, se rendendo de forma ignominiosa, né? 6 semanas, olha, a gente não vai brigar não, botaram lá também um proto-fascista em Vichy, né? E aí sobrou para o Stalin, né? E para o povo russo, que tem um índice, as baixas soviéticas na guerra, cada vez que se revisa, elas só aumentam. É muito curioso isso, né? Passava em 20 milhões, agora ele já está em mais de 30 milhões de mortos numa guerra que muda governo e certamente vai prosseguir sendo celebrada como uma guerra patriótica, né? Grande guerra patriótica. A doutrina Monroe, não há dúvida, né? Eu chamaria atenção mais ao corolário Roosevelt da doutrina Monroe, né? Que refaz essa visão lá do século XIX, já indicando os Estados Unidos moderno, industrial, que ele vai ser o bam aqui no hemisfério, com as conferências também pan-americanas. Em relação à situação, essa questão do general Dutra é lenda, né? Realmente, tem muita lenda aí. Os militares brasileiros, eles eram, eu diria que a posição que se discute é entre neutralidade ou entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos. A neutralidade dentro daquele enfoque já seria uma coisa meio
pró-eixo, pró-Alemanha. Né? Mas a possibilidade, o Góes Monteiro, que era o chefe de Estado-Maior, tem um momento que o Brasil adquire armas da Alemanha. Isso antes da guerra. Né? As relações comerciais com a Alemanha eram fortes. Começou a guerra, a Marinha Britânica fechou o Atlântico, acabou. Aí os alemães viraram e falaram, olha, mas aqueles canhões, por incrível que pareça, eles mandaram armas. Ó, tem uns canhões que vocês compraram aqui, lá nos anos 30. E os ingleses apresaram os navios, né? Ficaram lá em Portugal, não é isso? Aí o Góes Monteiro chegou a falar, não declarar guerra. Vamos romper relações diplomáticas com a Inglaterra. Não, vamos conversar. E os americanos entraram na história, foram lá, os ingleses liberaram os navios, eles chegaram aqui e falaram lá, mas esse foi o último. Né? Então, ficou nesse diapasão, professor. E, finalmente, o professor Eduardo Heleno falou do Lend-Lease, né? Então, o Lend-Lease, como eu disse, possibilitou o Brasil, em termos de América Latina, recebeu 2/3 da ajuda militar norte-americana via Lend-Lease. 2/3. Foi tudo modernizado. Né? Existe uma força armada, exército, força aérea de 41, né? E marinha, depois da guerra, e uma antes. Né? São completamente diferentes. Mas o subproduto é que ela se tornou extremamente americanizada. Né? Disseram que eu voltei americanizada com dinheiro. Tudo se americanizou no Brasil, né? E as Forças Armadas brasileiras se americanizaram também, aí, devido ao Lend-Lease. Inclusive, né, traduzindo os manuais, né? Não pensando mais com a própria cabeça do ponto de vista operacional. Né? Então isso fez do Brasil uma potência militar, mas não foi transferido tecnologia para a indústria de defesa. Tá? Isso não. Durante a guerra ainda houve um auxílio ali no arsenal de marinha para a construção dos contratorpedeiros Marcílio Dias. Passou a guerra, a prioridade americana passou a ser a Eurásia, e aí a história foi cruel com todas as lideranças brasileiras. Né? Essa potência militar brasileira foi sonho de uma noite de verão. Né? Durou ali uns 5, 6 anos, passou a guerra, a própria Argentina depois passou também a receber equipamento de segunda mão dos Estados Unidos, que era o interesse deles, né? Manter a hegemonia aqui em hemisfério. Bom, terminamos aqui a primeira mesa redonda do 7º Simpósio Nacional de História Militar, agradecendo a toda a audiência aqui o interesse e as perguntas aos palestrantes, e a gente retorna às 14 horas nesse mesmo auditório, na segunda mesa redonda moderada pelo professor Eduardo Heleno, conflitos internos e emprego das Forças Armadas no combate à violência e na manutenção da ordem pública. Agradeço a todos e um bom dia.